Boa tarde. Hoje eu vou conversar com vocês sobre retração gengival, as suas causas e consequências. O que é uma retração gengival? Como o próprio nome diz, a gengiva recua, ela se afasta do dente, deixando a raiz exposta. Quais são as causas da retração gengival? A gente pode dizer principalmente duas causas. As fisiológicas, que são causadas pela própria idade, onde é normal a gengiva se afastar dos dentes, deixando a raiz exposta. E a gente tem também as causas traumáticas. O que seria isso? Quando a mordida está errada. Como a gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores, eu vou recapitular aqui. O dente tem a posição correta de fechar, o de cima com o de baixo. Se essa posição estiver invertida e estiver gerando um trauma no dente, isso faz com que a gengiva retraia, expondo a raiz do dente. Só que nessa situação, a gengiva não retrai simplesmente. A raiz, ela acaba sendo desgastada, é o que a gente chama de abfração. Na verdade, a gente usa o termo retração gengival de uma maneira genérica e para tudo. Mas, quando existe um trauma associado, a raiz se desgasta, criando um espaço nessa região, que é onde depois a gente acaba fazendo uma restauração para fechar essa superfície da raiz. Uma outra situação que a gente pode dizer que está associada ao trauma é a perda de dentes. Se, por exemplo, o paciente perdeu um dente inferior, o superior ele vai começar a descer, porque ele vai procurar um contato. Um do lado fica coladinho no vizinho e o superior no inferior. Se o paciente perde, por exemplo, o inferior, o superior ele vai começar a descer para tentar achar aquele contato. Da mesma maneira, os dentes lateralmente, tem um encostado no outro. Se perde um, o vizinho vai começar a girar para buscar aquele apoio. Conforme o dente começa a descer ou subir, que embora seja contra a gravidade, também acontece, ou mesmo quando ele começa a girar, começa a haver uma exposição da raiz que estava antes embaixo da gengiva. E havendo exposição da raiz, volta a ter essa situação da retração gengival e da raiz exposta. Uma outra coisa que também causa a retração gengival é uma escovação traumática. O que eu quero dizer com uma escovação traumática? Força. Tanto na hora de escovar, como na própria escova de dente. Às vezes, o paciente acaba usando uma escova de cerdas médias ou duras, porque acha que é a dureza das cerdas que vai fazer a higienização. Quando na verdade é o movimento, não é a dureza, porque quando a gente escova, tem que escovar a gengiva também. Então, se fizer força para escovar e usar uma escova com as cerdas mais duras, vai acabar traumatizando a gengiva. Outra situação, quando a gente fala em escovação, no mercado existem inúmeros tipos de pasta de dente. Tem algumas que são para clarear. Então, às vezes o paciente quer fazer um clareamento nos dentes, não quer fazer no consultório e compra aquelas pastas. Essas pastas têm na sua composição abrasivos. E esses abrasivos, com o uso contínuo, também vão causando erosão e desgaste na região cervical do dente, que é essa região próxima à gengiva, causando tudo isso que eu falei. Ainda falando em clareamento, muitos pacientes também, por conta própria, começam a passar bicarbonato na escova de dente para deixar os dentes mais claros. O bicarbonato também acaba tendo um efeito abrasivo e causando tudo isso. Então, não é que a gente
não queira que vocês busquem alternativas de tratamento ou que façam tudo no consultório, mas precisa de um acompanhamento, precisa de uma orientação, porque se não fosse assim, não precisaria ter um profissional para orientar o paciente. Então é muito importante vocês terem essa consciência de que nem tudo que se vê nas mídias, nas redes sociais, ou que um amigo, um parente comenta, é o correto e é o mais adequado para o seu caso. Às vezes, uma conduta que foi tomada para uma pessoa teve um efeito ótimo e para outra tem um efeito não tão bom ou até um efeito prejudicial. Por isso que a gente sempre orienta, tendo dúvidas, procura o seu dentista. A gente está aqui para orientar, para explicar, para passar, inclusive, a melhor opção de tratamento para o seu caso em específico. Porque como vocês viram aqui, retração gengival causa vários problemas. Existem vários níveis de retração, vários níveis de desgaste provocados na raiz. O tratamento é diferente para cada um. E quem que vai poder dar a melhor solução? Quem que vai poder orientar qual o melhor tratamento? O seu dentista. Então, tenha o seu dentista como um amigo, aquela pessoa em quem você pode confiar, trazer as suas dúvidas. A gente está aqui para isso, para orientar e para saber o que acontece com muita frequência. É uma queixa bastante frequente dos pacientes, é a sensibilidade ao frio, ao calor, com alimentos ácidos, alimentos doces. Quem tem o hábito também de comer muita coisa ácida, tem gente que gosta de chupar limão, gosta de chupar gelo, come muita salada com vinagre, põe bastante limão também, chupa muita fruta como laranja, mexerica, abacaxi, que são alimentos extremamente ácidos. Eles também provocam uma erosão na superfície radicular. Então aí vocês veem que a alimentação também interfere nisso. Então precisa ficar atento. Quem já tem esse problema de sensibilidade tem que se preocupar bastante com o que vai comer. O paciente relata que às vezes só de bater o ar ele sente dor, que não consegue tomar um sorvete, comer uma fruta gelada. O que causa isso? Essa retração gengival expõe uma camada do dente que é mais porosa, que é mais molinha, que é chamada de dentina. Por que a dentina dói? Porque a dentina é uma camada que tem prolongamentos dos nervos da polpa, que é o coração do dente, que todo mundo conhece como canal. Então, como tem terminações nervosas nessa camada do dente, por isso que tem a sensibilidade. Então, a dentina é uma camada que tem que estar sempre protegida. Na coroa, que é a parte que a gente enxerga do dente, ela está protegida pelo esmalte, que é uma camada dura, é bem resistente. E na raiz, ela é protegida por uma outra camada que chama cemento. Isso eu coloquei mais de uma maneira ilustrativa, só por uma curiosidade, porque clinicamente o que interessa para o paciente é o quê? Eu tenho uma sensibilidade, eu tenho uma retração e precisa ser resolvida. Como que a gente resolve isso? Normalmente com restauração. Aí vocês podem me perguntar, então a gente sempre que tiver uma retração gengival vai fazer uma restauração? Não, vai depender da situação. O trauma vai gerando um desgaste na superfície radicular, criando uma concavidade. Então, quando só existe uma retração gengival e exposição da raiz, não tem ainda esse desgaste, a gente não tem como fazer uma restauração. Então, nesses casos, o que a gente faz? A gente acompanha o dente, a gente orienta o paciente a usar pastas próprias para sensibilidade
ou também fazer uso de flúor. Pode fazer o bochecho em casa, que tem uma concentração menor, ou a aplicação de flúor no consultório, que tem uma concentração bem maior e um efeito mais efetivo, inclusive imediato. Tem casos ainda, essa sensibilidade ainda é muito grande, incomoda bastante, atrapalha a vida do paciente. A gente também, nesses casos, pode fazer uma outra tentativa de tratamento, que é a aplicação de laser. A gente pode fazer uma média de umas 3 a 4, normalmente resolvem, e com isso a gente dá uma selada nessa região radicular. Isso eu tô falando microscopicamente, só para vocês entenderem como que o laser vai agir nessa região, e com isso diminui a sensibilidade. Ainda tem casos que nem isso resolve, que é aquela sensibilidade extrema, onde a gente precisa fazer um tratamento de canal. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença clinicamente de uma situação onde só existe uma retração da gengiva, onde existe já um desgaste, uma região onde dá para se colocar uma resina, e situações onde o desgaste é tão grande, inclusive associado à cárie, que também a gente precisa fazer o canal. A gente tem uma situação onde tem uma retração da gengiva. Ó, olha a diferença do nível gengival aqui, aí ela retrai. Percebem a diferença de linha? Aqui, então aqui tá bem nítido uma retração gengival. Vocês percebem que que aqui principalmente, até por essa coloração mais amarela, dá para identificar que já existe uma concavidade, que é aquele desgaste que eu comentei anteriormente. Então, o que a gente faz aqui? Como que a gente trata? A gente faz uma restauração em resina que vai vedar essa parte da raiz, resolvendo o problema da sensibilidade. Aqui eu vou mostrar um caso bem extremo. Aqui é associado a um trauma. Olha o tamanho do desgaste que aconteceu na raiz. Essa imagem aqui no meio, escura, que vocês observam, já é o canal do dente. Então aqui o trauma gerou um desgaste tão grande, uma retração gengival e um desgaste da superfície radicular, chegando até o canal. Então nesse caso o tratamento é o tratamento de canal mais a restauração. Mesma coisa aqui também. A gente tem uma retração bem pequena, difícil até de colocar uma resina. Aqui, num primeiro momento, a gente tem que mais acompanhar. Aqui já dá para fazer. Esse aqui é um outro caso. Aqui a gente já vê uma cárie grande na raiz e aqui também. Esses dois casos foram restaurados, mas esse dente precisou de tratamento de canal também. O acompanhamento é importante, por isso que a gente pede para vocês sempre virem ao consultório, porque tem casos onde o paciente tem uma retração, mas não tem sintoma, não causa sensibilidade. Pessoas que têm um limiar de dor maior, elas não vão sentir nada. Mas a gente tem que acompanhar, porque às vezes, como aquele caso que eu mostrei, que tinha uma cárie que já estava até bem escura, que chegou até a região do canal, só não sentia dor. Por isso a importância do acompanhamento, das visitas de rotina ao consultório, onde a gente pode estar sempre avaliando essa parte da necessidade, né, de fazer uma limpeza, acúmulo de tártaro, cáries na superfície radicular, cáries entre os dentes e tudo que a gente faz, né, quando vocês vêm para uma consulta de rotina.